Fala galerinha do xadrez, tudo beleza? Enquanto aguardamos aí a quarta rodada do Mundial, Jing Liren contra GoCash, vamos trazer o que tá acontecendo aqui pelo mundo. O Caruana tá jogando, tá ganhando rating, ele tá assim, eu quero ser o número 2 do mundo, ninguém me tira do número 2, quem sabe número 1. O Caruana não vai deixar o Uri Geiser, o prodígio indiano, passar ele não, meus amigos. A confraria tá lutando para se manter na hegemonia, na supremacia do xadrez mundial. E aqui também teremos Magnus Carlsen, jogando contra a Larissa Firuza no Title Tuesday, partida de Blitz, e também contra o prodígio Denis Lazavic, que é um fenômeno, um jogador de Blitz muito pesado aqui da plataforma, tá bom? Começando com a partida do Caruana, ele jogou essa partida agora, que tá tendo o torneio US Masters 2024, partidas pensadas, tá? E o interessante é que o Caruana caiu nessa Índia da Dama contra um mestre internacional, o Emil Risteski, que é um mestre internacional com um rating muito distante do Caruana. 400 pontos de rating, pessoal, é 10% a chance do cara conseguir alguma coisa aqui contra o Caruana, tá? Então é uma chance muito pequena para cada 400 pontos de rating. A chance é realmente muito pequena. Eu lembro se era 10% ou 1%. Não, acho que era 10% mesmo. Enfim, aqui, cara, o que vai acontecendo nessa partida que é impressionante é que a gente vai vendo aqui um equilíbrio na posição. O mestre internacional tá jogando muito bem, só que ele tá gastando um pouco mais de tempo no relógio, né? E aqui entra a sabedoria. O cara joga um torre H8, o Caruana me joga um torre F1, né? Os dois estão passando o lance. Estão passando. Agora o Caruana, ele espera o momento certo, porque aqui ele está dizendo assim, eu vou jogar um F4, né? Aqui o Caruana está preparando uma ruptura. Aqui bispo F6 foi jogado, se você jogar esse F4, esse bispo vai virar um bispo monstro. Por isso o Caruana faz outra coisa. E nisso ele vai ganhando um pouquinho de tempo, ó. Recua aqui o cavalo, faz uma manobrinha, né? Agora o peão está atacado, volta para defender. E a gente tem agora essa variante bem interessante aqui do Emil, que ele vai para cima, né? Ele sacrifica aqui temporariamente uma peça por conta disso tudo que está acontecendo aqui. Então, na verdade, ele recupera a peça aqui imediatamente. E aqui ele recupera material, né? Que ele gambitou o peão na abertura. E aqui, então, enfim, a partida vai embora. E agora tem essas pressões aqui, esses dois alvos, né? Muito em breve esses dois peões vão sair do tabuleiro, né? São esses que vão sair, não. Aqui, galera, continua a enrolação. Mais do que nunca, agora o Caruana começa a dar uma enroladinha no adversário. Porque tem 30 segundos de acréscimo por lance só. Não tem negócio de lance 40 ganhar mais tempo nem nada. Então o Caruana tá dando aquela enrolada básica, mas ele tá esperando o momento certo para rasgar um F4. Ó, aqui ele mais uma vez preparou o F4, lance 42 aqui. Ele ainda não acha que é o momento, o adversário ainda tem muito tempo no relógio. Dá uma enrolada com a dama, passa a torre para H1, rei G7. Nisso o Caruana vai tentando ganhar um pouquinho de tempo aqui no relógio. Mas tá aí, na casa dos 6 minutos não tá saindo muito disso. Da casa dos 6 minutos. Baixou um pouquinho para casa dos 6 minutos. O que o Caruana faz? Fala, é agora, meus amigos. Eu tenho 14, o cara tem 6. Se ficar nessa encebação, vai para um lado, vai para o outro, vai empatar. Então agora o Caruana vai para as trocas e busca essa ruptura com F4, né? Aqui tem sabedoria. O Caruana esperou o momento certo para criar a confusão e o caos. Porque agora, por mais que os computadores digam aqui que a gente tem uma posição equilibrada, é difícil de segurar o ataque que tá vindo aqui do Caruana, que segue agora com cheque. E o Caruana, quando eu olhei essa posição, na mesma hora eu falei, cara, tem uma pressão interessante. Se eu pudesse sacrificar o bispo em G6, seria legal. Uma das ideias é jogar com E5 porque eu ganho mobilidade. E aqui então o Caruana pensa por um pouquinho e vai para esse lance que cria uma complicação enorme, né? É claro que o Caruana viu muito mais do que o que eu vi. Eu tô querendo fazer o sacrifício do Tripinha, né? E o Caruana já tá vendo como é que vai ser esse final, já tá vendo muitas outras coisas. Às vezes a gente acerta o lance, né? Mas por razões diferentes e por profundidades diferentes, né? Então aqui eu acertei o lance porque a gente bate o olho, tem uma certa intuição, né? Mas o legal é que o Caruana jogou essa pancada e aqui a partida seguiu com o lance bispo D8, atacando a dama, entregando aqui esse peão, tá? Vamos olhar o que aconteceria. Aqui tem tanta riqueza, cara, tanta coisa pode ser jogada. Você pode jogar esse D6 sacrificando mais um peão para ameaçar a dama por G6 e também ameaçar aqui. Aqui você poderia seguir com dama cheque seguido de dama em E4, protegendo o peão de G6, mas cai em F7.
E isso daqui, apesar do computador estar dizendo que está equilibrado, é uma loucura isso aqui, peões passados dos dois lados, ou seja, é já uma posição caótica, né? É já uma posição caótica. Então é bem interessante que a gente teve esse E5 aqui no momento certo. O Emil, vamos ver se ele vai conseguir se segurar. Segue com o bispo D8 e agora ele oferece o peão de D6. Segue com o bispo C7 atacando agora esses peões aqui. O Caruana toma em C5, cai o peão de E5. E olha a confusão, né? O peão de G3 está bastante atacado. O Caruana tem um peão a mais, só que ele tem 2 peões passados, né? Aqui torre F3 primeiro faz a proteção e o bispo ataca a dama. A dama vem aqui, fica centralizada, a dama vem para D8 e aqui dama em F6, segura aqui essa peãozada e coloca a pressão na posição. Bispo em E7 ataca a dama passa para C6, bispo D6 de novo e aqui dama D7 ataca a dama e vão para as trocas, meus amigos. E aqui o computador continua dando que estava equilibrado. Mas é curioso que eu estava vendo aqui, é a segunda rodada. O Caruana, se quiser ir bem nesse torneio, ele precisa vencer essa partida. Cara, seria um desastre se ele empatasse contra o mestre internacional na segunda rodada nesse torneio. E eu fiquei olhando essa partida e falei, cara, tá equilibrado, bispo de cores opostas, mas o Caruana tem esses peões passados, o rei vai chegar. Cara, o Caruana vai ganhar isso aqui, né? O Caruana, será que ele vai conseguir ganhar? Mas a impressão que eu tenho não importa, cara, o que o computador tá falando. O jogador de maior nível técnico vai conseguir, né, criar mais dificuldade. E por mais que o computador diga que isso aqui tá equilibrado, como é que segura essa peãozada na prática? Né? E com pouco tempo no relógio, eis a chave de tudo, né? E aqui então bispo C6 ataca a torre, bispo em E8 ataca o peão, a torre faz a proteção e o rei vem um pouquinho para o jogo. Bispo volta em segurança, os reis chegaram, né? Bispo em E5 deixa o rei cortado, o rei vem aqui pelas casas claras e agora chega na casa de C4. O rei do Caruana chegou com muita força. Torre A5 foi jogado, cheque, joga o rei para a casa de F6, mais uma vez bispo E8 faz alguma coisa, torre cheque, joga o rei para o lado e torre C8 tá se defendendo bem o Emil, mas torre C8 já começaram as pequenas imprecisões aqui. Torre C1, segundo máquinas, e torre C2 são os únicos lances aqui da posição. Que um pouquinho pior torre A5, mas ainda tá bom. Agora torre C7, torre C8 aqui foi um problema sério. Vamos ver se o Caruana vai saber castigar isso, porque agora bispo C6 a torre ficou cortada e a torre não tem a casa mais de A8. Não ficou legal essa torre aí agora. Torre B8 foi jogado, mas agora o Caruana dispara o peão A5. A torre passa para B1, é verdade, mas agora A6 sem perder tempo. A torre passa para A1, conseguiu passar a torre por trás do peão, mas aqui bispo B5. E eu não sei se entre seres humanos dá para forçar, as máquinas conseguiriam defender isso daqui como empate ou não. Mas entre seres humanos é difícil segurar essa galera. Agora, o rei do Caruana não tem uma entrada fácil na posição, né? Não é simples aqui. Qual que é o plano vencedor? Não tem um plano exatamente simples aqui, né? Então vamos ver como é que segue aqui. Tem um pouquinho até de repetição. E o Caruana muda aqui agora, joga com torre B3, protege o bispo, evita o empate por repetição. Imagina a situação do Caruana, cara, o tempo dele tá ruim agora também. Ele fala, eu não posso empatar com o MI na segunda rodada do torneio, acabou pra mim, meu rating vai despencar, tudo de ruim vai acontecer, né? Então aqui a partida segue com o lance bispo em E7, e esse lance é um erro. Como é que pode? É isso que acontece, né? Aqui o único lance é G5, e eu tenho minhas dúvidas se de fato as pretas se seguram aqui nessa variante, mas o computador diz que sim, né? Aqui torre B2 ou rei C4, enfim, difícil de analisar assim rapidamente aqui essa posição, mas o fato é que pouco a pouco a impressão que dá é que as brancas vão ficar melhores, mesmo assim não fica claro como fazer isso, parece que está sempre dependendo do adversário errar um pouquinho. Mas esse lance bispo E7 acabou não sendo tão bom. O Caruana não aproveita o erro. O melhor lance é rei C4, o que é bem estranho, porque ainda não está claro o que rei C4 está fazendo. Na verdade, ele está defendendo o bispo e dando liberdade para a torre poder jogar para outros lugares, né? Ainda assim, não fica claro o que fazer em relação a isso, mas os computadores dizem que rei C4 é vencedor. O Caruana acaba jogando bispo C4 e agora toda a vantagem vai por água abaixo, porque o único lance da posição agora é bispo C5 seguido de rei E5 e as pretas seguraram bem, seguraram a posição, não tem muito como progredir a partir daqui segundo as máquinas. Claro, mais uma vez, entre seres humanos tudo pode acontecer aqui, né? Então bispo cheque, o rei vem para E5, você vai tentar atacar esses peões, mas aqui tem contra-jogo, joga o rei para longe e por aí vai, né? Esse rei B2, por exemplo, torre vem para 5 e poderia seguir dessa maneira.
E aqui as pretas têm uma posição ativa, o computador diz que está equilibrado, a gente fica querendo saber por quê, mas talvez os bispos de cores opostos e tudo mais, ainda assim, muito, muito, muito difícil de avaliar, né? É um caminho, uma corda muito bamba para conseguir empatar isso daqui. E aqui, então, o lance jogado foi bispo D6, era natural que o Immel não encontrasse o melhor lance com o tempo caindo, e agora sim, o Caruana vai para cima. Torre B6, o bispo está cravado, o rei protege, torre B7 com cheque, bispo B5 com cheque e A7. No entanto, nada é tão simples, rei G7 foi jogado, evitando agora esse cheque, né? Que seria desastroso, aqui ganha, ou qualquer outra coisa promove. Então, rei G7 já não permite. O lance torre aqui em B8 já não funciona, porque cai o peão aqui de A7, não vem com cheque, né? Então não funciona mais e por isso o Caruana tem que descobrir algum outro plano. E o Caruana vai para o melhor lance da posição aqui, que é o rei C4. É muito fácil de errar aqui. Jogar bispo C6 parece muito bom. Você vai jogar torre D7 e vai promover. E o bispo está dando suporte para a casa de promoção. O problema de bispo C6 é essa pancadinha aqui, né? Aí se dá aquela desanimada, né? Aqui já não dá mais para reconverter. Cai o peão de A. Acabou, né? Vai ter um peão aqui, dá para tentar lutar ainda alguma coisa, mas tava melhor com o outro peão junto, né? Então aqui é complicado, não se pode errar. Por isso o Caruana vai para o único lance que ainda pode lutar pela vitória, evitando a possibilidade aqui, né? E postergando a decisão de jogar o bispo C6. A partida segue com bispo por G3 e agora o Immel tem um contra-jogo. Caruana segue com o lance bispo em E8, ataca o peão de F. Temos agora bispo por H4 e agora Caruana tem um peão a menos. No entanto, cai o peão de F7 com cheque. A melhor resistência seria com rei G8. De qualquer maneira, as brancas ficam melhores, mas depois de rei G6 e bispo C6, simplesmente Immel Risteski abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. O Caruana realmente conseguiu, aí a estratégia dele deu certo, né, de criar o caos com o tempo caindo, e aí não tem jeito, o jogador de maior nível técnico vai acabar vencendo quando os dois estão no apuro, né, os dois estão na decisão rápida, os dois estão na emoção, na adrenalina, o jogador de maior capacidade técnica acaba vencendo. O Caruana sabe disso, jogou com muita, isso é maestria, né, isso é maestria do xadrez. Vamos dar uma olhada aqui no relatório do chess.com, tivemos aqui 94.1, o Caruana é o Caruborg, né? O cara é uma máquina infalível. Olha esse gráfico, dente de serra aqui, um negócio bizarro, né? E com um pouquinho aqui vai conseguindo vantagem, e acabou conseguindo vencer aqui a partida, apesar de que a gente viu que tinha recurso defensivo lá, o bispo C5 com rei E5, mas ainda assim é uma linha bem difícil, né? Não dá para dizer ali, mas aqui tinha bispo C5 seguido de rei E5, não dá para dizer, né? Bela partida aqui do Caruana, vamos ver como é que tá o rating dele. Será que atualizou? Ainda não, vou recarregar a página aqui. O rating ao vivo não tá tão ao vivo assim, hein? Porque aqui só tá contando a vitória dele sobre um 2.200, mas vamos estimar, esse aqui era 2.300 e pouco, vai ganhar mais um ponto de rating, 1.2. Quanto tá o rating aqui do Caruana? Vai chegar a 2.807, se ele ganhar 1.2 aqui de rating, um ponto, vai ficar próximo de 2.807, é uma boa vantagem para cima do Naka e do Erigais. Ele se consolida ali como número 2 do mundo e durante o torneio aqui, que serão várias rodadas, o Caruana pode até se destacar ainda mais. Quem sabe chegar a 2.810, 2.815, uau, seria fantástico para Fabiano Caruana. E aqui a gente tem também, passar rapidamente, aqui para o vídeo não se estender demais, as partidas contra o Firuja e o Denis Lazavic, o Magnus Carlsen aqui, né? Então vamos ver, ele que anda criticando o Gukesh, depois ele se arrependeu, ele pegou muito pesado com o Gukesh, né? Falou que ele não tomou uma decisão boa, uma única decisão boa na partida da primeira rodada contra o Jing Ling, né? Ele pegou Jing Ling, eu falei, Jing Ling, cara, o Jing Liren, né? O Jing Ling, eu gostei do Jing Ling, agora vai virar Jing Ling. O Jing Liren, né? Ele pegou muito pesado, ele falou que o Gukesh não tomou uma decisão boa, cara. Imagina o Gukesh ouvindo aquilo, ele, claro, ficou sabendo daquilo, não teve nem jeito, nem se ele não acompanhar as notícias, a repórter veio esfregar na cara dele. O Gukesh, o que você achou que o Carlsen falou que você não tomou nenhuma decisão boa na partida e tal, né? Então ele acaba sabendo, não teve jeito. Eu acho que é até bom ele saber do preparador dele, do técnico dele, da equipe dele, né?
do que saber de surpresa numa coletiva. Então isso é muito legal, fica aí essa lição, né? Se você for técnico, não esconda do seu aluno o que tá rolando, address it, né? Aderece isso, né? Você lide com isso, né? Olha, o Carlsen é o campeão do mundo, sabe o que ele falou? Ele falou isso daqui, vamos tentar extrair alguma coisa de boa do que ele falou e vamos tentar olhar com calma também. Será que o Carlsen, quando jogou contra o Anand, fez uma bela primeira partida ou também ele estava nervoso? Estava nervoso, não jogou a melhor partida do Carlsen, né? Então ele também fez seus erros e tal. Então vamos lembrar que é muito fácil para o Carlsen, que já é um cara consagrado, soltar o pitaco, né? Dar o verbo, soltar o verbo ali. Mas o Gukesh, ele tá numa outra fase, ele tá buscando, né? O Carlsen já tá consolidado, né? Então tudo bem o Carlsen falar isso, mas o Gukesh, ele não pode desanimar por causa disso. Ele tem que simplesmente reconhecer que talvez o Carlsen esteja certo, mas que isso talvez não seja um problema, né? E que ele pode ser campeão do mundo mesmo assim. Muito bem, seguimos aqui com o lance cavalo de bem D2, aqui a gente vê esse cavalo do Kasparov. O ponto todo é o seguinte, o Magnus Carlsen capturou o peão de H7 aqui contra o Firouzja. Agora o Firouzja é um cara elegante, ele joga com um peão a menos, mas ele cria confusão, cria contra-jogo. Os dois foram pro roque aqui na ala da dama. Firouzja vem trazendo as peças, buscando contra-jogo no centro, consegue soltar o E5, Carlsen não perde nada, passa primeiro o bispo. Toma o bispo aqui em D7 e salva aqui o cavalo para casa de D2. E segue o jogo. B6 controla aqui os saltos do cavalo para C5. Esse lance é muito corajoso, criando o peão passado aqui para o adversário. No entanto, esse peão você vai conseguir paralisá-lo com cavalo F1 e cavalo E3, né? O Firouzja segue aqui com torre C8, ameaçando algum ataque aqui, né? Ele quer colocar talvez o cavalo aqui em D3, aproveitando aqui a cravada, né? E aqui já começa toda a complicação, por isso o A3 foi jogado. E aqui G5 do Firouzja, abrindo linhas de ataque. Temos trocas e aqui o Carlsen fecha com H5. G4 jogado pelo Firouzja, abre o bispo e fixa o alvo aqui em H5. E o Carlsen finalmente joga o cavalo em F1. Bispo vem para G5, o peão tá atacado. Dama vem para casa de E2 e aqui cai o peão de H5. Carlsen ataca o peão aqui em G4, que não tem uma maneira simples de defender. Torre H3 foi jogado, cai o peão de G4, cai o peão de G3, o Firouzja recuperou material, meus amigos. O cara é um monstro, né? Ele joga com muita elegância. A Alireza Firouzja é um cara monstruoso, né? E aqui então Torre G1 foi jogado. O Firouzja vai para as trocas e segue agora com o lance bispo em F4 e temos aqui a torre em F1. Bispo perseguido volta para proteger o rei. Cavalo E3, Magnus Carlsen bate para cima do peão enfraquecido. Cavalo vem para proteção, a torre entra na sétima, a dama sai antes que seja tarde, ataca aqui agora a torre se mantém aqui no ataque para cima do cavalo e torre F8, o Firouzja vai para o contrajogo. Dama B5 foi jogado pelo Magnus Carlsen, a posição parece sob controle, mas o Firouzja vai para um erro nessa posição, não é fácil de achar. Tem poucos lances aqui que não perdem, só tem 2 lances que não perdem, e os 2 lidam com o mesmo tema tático que está rolando aqui. E um deles seria esse lance bispo D6, porque agora o Magnus Carlsen com esse lance aqui mineirinho está ameaçando esse lance cavalo aqui C5 invadindo a posição. Esse lance ataca a dama, esse lance vai dar um duplo de cavalo, tem que evitar isso. O Firouzja evita com dama D6, é verdade, não tem mais esse lance, já não vem mais com o tempo sobre a dama. No entanto, esse lance é um erro, porque cavalo C5 chega de qualquer maneira, meus amigos. E aqui a posição é ruim, porque mesmo depois aqui de rei, né, o rei vai tentando sair em disparada. Ô Rafa, não dava para jogar um torre C8 aqui, um torre D8 aqui? O problema é que as brancas continuam atacando de uma maneira violenta, né? Aqui, por exemplo, pode jogar com cavalo cheque, pode seguir com cavalo por D5, porque agora esse cavalo aqui ficou cravado. Quer dizer, as brancas vão acabar tendo muito ataque, né? E por isso, depois de simplesmente rei C8 e dama em A6, a Alireza Firouzja abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Ou vai levar mate ou vai perder a dama, né? Um dos dois. E perder a dama também não evita o mate, né? O mate tá próximo. Por isso, bela partida aqui do Magnus Carlsen, que fez uma precisão, como sempre, muito alta, né? 92.6 pro Carlsen, 84,5 pro Firouzja. Jogou para 3.400. Jogou bem, Carlsen. Passou pela nossa avaliação aqui. Tá de bom tamanho, viu? Acho que teve um erro ou outro aqui. Eu acho que a avaliação do Carlsen ainda não tá... Né? Eu do lado do Stockfish agora vou avaliar o Carlsen. Segura essa, Carlsen.
Jogou mais ou menos aqui. Quem é você? Eu não sou ninguém, mas é o meu amigo aqui do lado. Tem 3 metros de altura e é de lata. Cuidado, o nome dele é Stockfish. Tudo bem que o Carlsen é o pai do peixe, não adianta nada. Agora aqui, meus amigos, Denis Lazarevic contra Magnus Carlsen, o prodígio. Eu sempre confundo com o Suleimanov. É outro jogador, né? Mas qual que é o do relógio? É o Denis, não é o do relógio? Eu acho que o do relógio é o Denis. O menino que ganhou do Carlsen ficava mexendo no relógio toda hora. O Carlsen ficou tão incomodado com aquilo, foi presencial. O Carlsen ficava tão incomodado com aquilo, cara. Acho que foi o Suleimanov, né? Eu sempre confundo se foi o Suleimanov ou se foi o Denis Lazarevic. Eu acho que foi o Suleimanov. E mexendo é o Suleimanov, mexendo o cabelinho, mexendo o relógio, e joga o cabelo, e mexe no relógio. Ganhou do Carl, eu não sei, não lembro se ganhou, se empatou, mas não perdeu. E o cara foi ligeiro, E o Carlsen ficou incomodadíssimo, porque não podia usar relógio naquele torneio, mas aí parece que o relógio era analógico, não podia digital. Foi um rolo danado, né? Mas eu lembro disso, o cara mexendo no cabelinho e fazia o lance mexendo no relógio. Parecia que ele apertava uns botõezinhos assim, ó. Cara, aquilo foi sensacional. Jogada psicológica de mestre pra cima do Carlsen, né? Aqui, vamos ver o Magnus Carlsen de negras aqui. O ponto todo do Magnus Carlsen, que fica muito evidente nessa partida, é que o Carlsen, ele muitas vezes consegue se sobressair minimamente na abertura, que tá bem equilibrado, né? Vai, tenta trocar as damas, melhora um pouquinho as peças. Tem um peso enorme aqui já na coluna E, né? Isso pode fazer bastante diferença. E aqui errou o Denis, né? Porque aqui o Carlsen estava só esperando a oportunidade de dar um ataque aqui descoberto, né? Então aqui errou o Denis. E agora acabou a partida. O Denis poderia abandonar aqui no lance 17. Poderia abandonar. Aqui acabou. Para o Carlsen ele vai ganhar. Mas, Rafa, o computador está dando 0,2 de vantagem. Mas a gente sabe o que vai acontecer, né? Então muitas vezes a partida é essa, o cara já podia abandonar e ir para a próxima, mas ele vai lutar. Então é legal ver a técnica aqui do Carlsen, né? Vai, troca as damas, faz a cadeiazinha, troca mais um pouquinho, leva o rei, faz a cadeiazinha de peão, protege o peão, faz a cadeiazinha, aí controla o cavalo, traz ali, melhora um pouquinho o poder das peças, troca um pouquinho mais, né? Troca um pouquinho mais de peça, melhora ali o cavalo, deixa o cavalo avançado, deixa o adversário aqui um peão para 2, vai deixando o adversário amarrado, agora traz o rei, melhora ali, traz um peão C5, né? Coloca agora, troca mais um pouquinho de peça, deixa o cavalo bem colocado ali em B3, aqui corta completamente, aqui tem um paredão, esse rei aqui não entra, né? Agora aqui H6 foi jogado, não dava para jogar F6 aqui não? O que eu tô pendurando aqui? Já vai eu pendurar aqui, porque aqui não tem uma armadilha, ó. A gente quando não é supra-sumo adora fazer armadilha, né? E é nessas que a gente se ferra, mas não, F6 aqui é o melhor lance, ó. Vai tirando. Aqui o tripinha não é, os truques do tripinha funcionam aqui também, ó. F6, ó, o lance da engine, ó. Você tá tirando, rapaz. Aqui a armadilha também funciona. Bom, o Carlsen preferiu jogar com H6 e aqui então o cavalo volta e aqui o Carlsen melhora um pouquinho a posição do rei, centraliza o cavalo. Cara, é inacreditável. O Carlsen montou uma fortaleza aqui. Segue agora com F5, joga o rei um pouco mais para longe e G5. Notem que o rei não entra mais. Ó, aqui tem uma fortaleza, aqui está protegido. Esse cavalo nenhum peão expulsa, está protegido. Esse peão não tem como atacar esse peão, porque da onde esse cavalo vai para cá, ele não pode atacar o peão. Aqui ele também não pode vir para atacar o peão. Talvez nessa casa, na casa que o rei está. Aqui também não pode, né? Então está muito bem controlado. O rei também não entra, tem um paredão absoluto aqui. Ó. Todas as casas estão controladas, todas. Então o rei nada faz. Aqui H3 foi jogado, o rei melhora um pouquinho a posição, F4 joga o rei um pouquinho ainda mais para trás, né? E agora segue com H5, Magnus Carlsen não tem jeito, a técnica dele é feroz, né? Agora joga ainda mais o rei para baixo e depois de rei F5 simplesmente aqui vai desmoronar tudo. E por isso o Denis Lazarevic abandona aqui a partida. Abandonou porque não dá mais. Que é isso? Magnus Carlsen 96.6. Vai, Carlsen, se você não fez 3.450 nessa, eu vou me decepcionar. Deixa eu ver. Ah, bom. 3.500 aqui para não me decepcionar, né? Até que o meu colega do meu lado aqui de 3 metros falou, não, até que ele mexe uma coisa ou outra aí, ele faz direito. Finalzinho aí eu vou dar um joia, mas no comecinho ele jogou legal. Que é isso, cara? 98,5, 99 na abertura, 98,5 no meio jogo, no final 94 foi a nota do robô de lata. Meus amigos, Caruana, Magnus Carlsen, é isso, um pouquinho aí dos gigantes do xadrez mundial, enquanto a gente aguarda os demais gigantes, a luta pelo campeonato mundial, que vai retomando a partir de amanhã. Tá bom, meus amigos? É isso, espero que vocês tenham gostado aqui das partidas e do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência, um grande abraço para todos vocês e até a próxima. Valeu!